com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Bia Crochê. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção de agulhas, quais as diferenças, qual a minha agulha favorita e responder uma pergunta que eu sempre recebo. Bia, qual a melhor agulha? Qual é a melhor agulha de todas para fazer crochê, Eu faço crochê e eu não consigo ser produtiva, não consigo render. Eu acho que o problema tá na agulha. Bora lá que eu vou contar tudo para vocês, vou mostrar todas as diferenças. Já adianto que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas se você tá com dúvidas aí, esse vídeo provavelmente vai te ajudar e vai responder a sua dúvida. E se mesmo assim ainda eu não conseguir responder a sua dúvida quanto a agulhas de crochê, deixe nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Então, gente, eu tenho essa coleção de agulhas e nem todas estão aqui, viu? Eu tenho bem mais agulhas, porém só coube, na xícara essa quantidade. Aqui eu tenho 5 modelos diferentes, se eu não me engano, tá? E bora lá que eu vou começar. Esses dias pra trás, eu recebi um comentário assim de uma crocheteira. Bia, eu tô iniciando no crochê, e eu não tô conseguindo ser produtiva. Eu acho que o problema tá na agulha, Qual a melhor agulha? Qual agulha você usa, Porque eu vou comprar essa daí pra mim ser produtiva. Aí eu fiquei pensando, gente, mas tá errado isso, Não é a agulha, Não existe melhor agulha do mundo para dizer se você vai ser mais produtivo ou não. Aí eu fiquei pensando, sobre essa questão, sobre essa pergunta que eu recebi, E daí tentei explicar pra moça, pra crocheteira iniciante, o meu ponto de vista, O que poderia estar deixando ela menos produtiva, E tirar ali aquele tabu que ela estava na cabeça, de que o problema estava na agulha. Eu não quero dizer que o problema está em você, crocheteira, mas está no tipo de agulha que talvez você esteja usando, tá? Eu sempre vejo aqui, tanto no Instagram, no YouTube, TikTok, muitas crocheteiras, falando sobre diferentes tipos de agulha. Uma coisa, gente, é fato. O que é bom pra mim nem sempre vai ser bom pra você, tá? Isso gravem aí na mente de vocês, anote num caderninho, guardem pra vida. O que é bom pra uma pessoa nem sempre é bom pra outra. Então, a minha opinião talvez não seja a mesma que a sua, tá? Talvez o que eu vou falar aqui possa, sei lá, ofender alguém, mas eu vou falar a minha experiência, tá? E o que eu acho quanto os tipos de agulha, tá? Eu já usei vários tipos e eu tenho uma preferida. Mas essa minha preferida, não quer dizer que vai ser a mesma que a sua, tá bom? Só para não surgir burburinhos aí de que eu estou criticando agulha que é cara, agulha que é barata, tá bom? Bora lá, gente. Eu tenho aqui vários tipos de agulha, E quando eu recebi esse comentário, o que eu expliquei para a crocheteira iniciante que me perguntou? Quando você tá iniciando, você pesquisa muito. Tipo assim, fato, você pesquisar muito qual agulha você vai comprar, isso e aquilo. E, gente, não existe uma agulha que vai te ajudar a fazer crochê mais rápido ou mais devagar. O que acontece? Vai ter um tipo de agulha ou 2 tipos de agulha que você vai se identificar mais. Consequentemente, se você, gostou mais daquele modelo, você vai ter uma produtividade melhor. Porque, vou dar o exemplo claro aqui das minhas agulhas favoritas, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, 2 modelos de agulha. Eu tenho uma agulha, vou pegar de cabo de madeira. Eu tenho uma agulha de cabo de madeira e uma emborrachado. Com a de cabo emborrachado, eu demoro muito tempo para crochetar. Porque eu não me adaptei com essa agulha. Gente, eu não consegui de maneira me adaptar com essa daqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê que eu não consegui me adaptar com essa. Já com a de cabo de madeira, a minha produção vai que vai e quando eu vejo já terminei a peça. Então,
Respondendo essa pergunta, não existe agulha exclusiva. Você, como crocheteira, vai ter que testar, né? E vai ter que analisar qual foi o tipo de agulha que você mais se identificou. Ai, Bia, mas eu tô começando agora, não tenho dinheiro para ficar comprando vários tipos de agulha. Amiga, vou te dar uma diquinha. Vai numa loja na sua cidade, vai em um armarinho e pede para a moça te mostrar todos os tipos de agulha que ela tem, né? Provavelmente todo armarinho tem essas duas e essa daqui de cabo de metal, né? Praticamente todos os armarinhos vão ter essas 3 opções. O que você pode fazer? Pegue as 3 na mão e fique, né, simulando como se fosse fazer crochê. Se a moça da loja, né, se a vendedora te autorizar, leve um pedacinho de fio e crochete ali com os 3 tipos, né, ou com quantos tipos tiver, e ver qual vai ser a melhor que você vai gostar aqui, ó, na hora de posicionar o dedo. Qual vai ser o modelo que você mais vai gostar, tá? Esse é o meu conselho para vocês, se você não tem condições de investir em vários tipos, tá? Gente, eu sei, quando eu comecei com... Vocês vão ver nesse vídeo que eu vou contar. Eu comecei com uma pra linha fina. Eu nem gosto de linha fina hoje em dia, né? Mas, enfim. Então, meu conselho pra vocês. Vai num armarinho, peça todos os tipos de agulha que a vendedora tenha e teste. Ó, essa aqui de cabo emborrachado, ela é mais grossa na pegada, né? Então, vai ali e testa como que você vai achar, né, a pegada dela aqui. Pegue uma de cabo de madeira, que é um pouco mais fina, ó. Teste também. Então, o meu conselho é esse. Testa o tipo de agulha que você vai se identificar, tá? Não existe agulha padrão. Não existe uma agulha que todas as crocheteiras no mundo vai usar e vai ser a melhor, tá? Não tem isso, né? Se você pensa dessa forma, desculpe, né, tentar te convencer disso, tá? Mas enfim, fiquem aí com o vídeo, tá? Mostrando todas as agulhas que eu tenho, ó. Todas mesmo. Tem vários tipos, tá? Desde a mais simplesinha até a mais cara, né? Falando financeiramente, tá? Porque sim, existe as agulhas famosas, né? A tal da agulha Ferrari, né? Que é uma agulha top, né? Mas igual eu falei, o que é bom para uma pessoa nem sempre é bom para outra, tá? Então fiquem aí com o vídeo e espero, né, que vocês gostem de estar conhecendo um pouquinho de agulhas diferentes também. Meus amores, então vamos lá que eu vou explicar aqui pra vocês qual foi a primeira agulha que eu tive, né? E por que eu tenho toda essa quantidade de agulhas aqui, tá? Atualmente já faz em torno de praticamente 3 anos e meio que eu trabalho exclusivo com o crochê, tá? Então, durante todo esse tempo, né, eu fui conhecendo o meu ponto e também, né, conhecendo qual a agulha eu mais me adaptaria, né? Como eu expliquei para vocês no início do vídeo, isso é muito de pessoa para pessoa. Não existe uma agulha, tipo assim, única e exclusiva que vai dar certo para todas as crocheteiras. Gente, não existe. Cada crocheteira vai ter uma preferência por um tipo de agulha, tá? Então, vamos lá. A minha primeira agulha, gente, quando eu comecei, né, quando eu aprendi a fazer crochê, foram essas agulhas aqui, ó, com cabo de inox, né, com esse cabinho aqui de ferro. Aí, agora eu não me lembro o material, tá? Mas quando a minha mãe me ensinou a fazer crochê, a minha primeira agulha foi desse modelo aqui. Como vocês podem ver, eu tenho alguma quantidade aqui delas, né? Porque a minha mãe, na época, trabalhava com linha fina. Então, ela fazia barrados em toalhas, barradinho de pano de prato. Então, essas agulhas, elas têm a ponta bem fininha. Olha o tamanho dessa aqui, gente, não dá nem pra ver direito. Essa aqui é 0,90 milímetros, é bem petitiquinha mesmo, ó. Então, a primeira agulha que eu comecei foi essa daqui. O que eu digo pra vocês?
tá com vontade de aprender a fazer crochê, né? Quer ali começar a fazer os primeiros pontinhos, as primeiras correntinhas, não tem muito valor para investir, compre uma agulha dessa daqui, tá? Uma agulha dessa daqui no armarinho deve estar em média 3 a 5 reais, né? Se tiver mais caro que isso, pela internet com certeza você encontra por menos de 5 reais desse modelo aqui, tá? Esse foi o modelo que eu aprendi. Ó, eu tenho aqui uma numeração maior, essa aqui é a 3 milímetros, tá? Eu aprendi com essa daqui. Com o tempo, eu sentia que essa agulha, né, que esse material machucava o meu dedo e dava calo. Por quê? Quando eu aprendi a fazer crochê, gente, o meu ponto era extremamente apertado. Então, eu forçava demais, assim, sabe? Aqui aonde eu puxava o fio, nossa, virava calo. Porque o meu ponto era muito apertado. Então, com o tempo, essa agulha, né, não foi servindo pra mim, né? Eu sentia que doía demais o meu dedo, que fazia muito calo. Então, né, quando, digamos assim, eu já tinha aprendido a fazer crochê, né, eu já vi que eu poderia trocar de agulha. Mas, a princípio, a primeira que eu iniciei foi essa. E eu sei que tem crocheteiras que até hoje, né, depois de anos com o crochê, ainda usa essa agulha, tá? Então, por isso que eu digo pra vocês, cada pessoa vai gostar de um tipo de agulha diferente. Não existe agulha, tipo assim, universal, né? Não existe um tipo de agulha que toda crocheteira vai gostar. Cada uma vai ter ali a sua opinião, tá? Então, quando eu comecei, eu usei desse material aqui, tá? Então, como eu falei, tem bastante numeração que é pra linha fina, né? Que tem a pontinha bem fininha, por conta de que minha mãe usava a linha Anne na época, tá? Essas duas aqui que são maiores, ó, a 3 e a 4,5, já dá pra usar com barbante, tá? Aí, gente, eu vou vir pra essa daqui, ó. Esse kitzinho aqui, ela também é de agulhas pra linha fina, né? Então, todas essas agulhas aqui tem a pontinha mais fina, ó. Seria basicamente a mesma coisa dessa primeira que eu mostrei, mas essa daqui ela já tem esse cabinho, ó, de plástico, um pouquinho maior, né? E também tem esse relevozinho, ó, não sei se vocês conseguem ver, que conseguimos encaixar melhor aqui a posição do dedo, ó. Então, quando a gente tá crochetando, o nosso dedo fica aqui encaixado nesse disquilado que tem, tá vendo, ó? Espero que esteja dando pra vocês verem. Gente, me perdoem as unhas aqui, né, porque tá precisando fazer, ó. Então, esse kitzinho de agulha aqui, eu comprei pela Shopee, tá? Inclusive, veio essas daqui e as de cabo emborrachado junto, num kit só. Mas, ó, então, todas de ponta fina também, tá? Pra trabalhos, né, que vão ali a linha mais fina, tá? Então, essa daqui, a única diferença é que ela tem esse cabinho aqui, ó, um pouco maior do que essa daqui, né, obviamente, ó. Né, digamos que ela seja encapada, mas ela é praticamente a mesma dessa outra aqui, tá? Mostrei aí pra vocês as duas diferenças. E daí, né, como eu fui me aperfeiçoando no crochê, eu vi que linha fina não era pra mim. Então, eu não tava conseguindo me adaptar com linha fina, né? E comecei a fazer o crochê com barbante, né? Que daí, no caso, a minha avó utilizava barbante, né? A minha mãe com a linha fina, não gostei, né? Do tamanho dessas agulhas, eu achei muito pequenininha. Meu ponto já era apertado, com uma linha fina, ficava ainda mais, né? Então, eu vi que essas agulhas de linha fina não era pra mim. Aí, eu comecei a aprender a fazer com o barbante, né? E daí, gente, pra agulhas ali, digamos que com barbante, existe vários modelos também, né? Tanto aqui de cabo emborrachado, esse cabo aqui, cabo de madeira, enfim, tem vários modelos que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Como na época que eu comecei, gente, eu não tinha muita noção de qual numeração de agulha usar. Então, o que eu fazia? Eu acabava comprando os kits, né, com a numeração, a menor numeração
que se eu não me engano é a 2,5, né, desses modelos aqui, até a numeração 5, 6, né, que é para fio de malha. Então, como eu não tinha noção, eu comprava o kit inteiro. Hoje em dia, eu não faria isso de novo. Por quê, gente? Se você já tem ali o tipo de material que você vai trabalhar, você já sabe ali mais ou menos a espessura da agulha. Por exemplo, quer trabalhar com o barbante? Você pode começar com a agulha 3, 3,5, 4 ou 4,5, tanto para fio 6 quanto fio 8. Essas 4 numerações é o suficiente, na minha opinião, tá? Só que, como eu falei, eu tenho praticamente todas as numerações aqui, né? Algumas, obviamente, eu já até perdi, né? Caiu dentro do sofá, coloquei na bolsa e esqueci. Enfim, tem algumas numerações que eu já não tenho mais. Porém, como eu falei pra vocês, dessas daqui, ó, com numerações menores, também tem desses outros modelos. Olha só essa daqui, de cabo de madeira, ó, e ela também é pontinha fina. Eu acredito que seja uma numeração 1,5, talvez, ó. Tá vendo? Então, existe sim, pra linha fina, desses materiais aqui, tá? Essas de cabo emborrachado, né? Como eu saí da linha fina e vim pro barbante, a princípio eu comecei com a de cabo emborrachado, que a primeira agulha que eu tive foi essa daqui, inclusive, ó. Se eu não me engano, ela é a numeração 3,5 ou 3. Ó, a numeração 3, tá? Essa daqui foi a que eu comecei com o barbante, porque, como eu falei, eu não tinha noção de qual tamanho de agulha usar. E daí, gente, eu comecei, né, com essa agulha aqui e nos primeiros dias, assim, eu já vi que não era pra mim essa agulha, né, desse material. Porque eu suava muito as mãos, né, como eu apertava demais, assim, o ponto, ó, eu suava demais os dedos e eu sentia que meio que escorregava, né, sem contar que essas de cabo emborrachado, algumas, né, vai soltando aqui a borracha, ó. Ela vai soltando, gente, vou até tirar pra vocês verem, ó. Conforme você vai crochetando, que a mão vai transpirando, ela vai soltando e a hora que você vê, a agulha já tá assim, ó. Aí você tem que ir lá empurrar, né? Pra vocês observarem, ela é igualzinha a essa agulha aqui, né? A única diferença é que ela tem o cabinho aqui de borracha. Olha só, tá vendo? Então, eu não me adaptei com esse material por conta disso, porque eu suava demais as mãos, né? E a pegada dela assim também, ó, eu senti que grudava o dedo, não me adaptei, né? Mas eu tenho aqui, ó, bastante numerações, ó. Tenho essa aqui grandona, que é para fio de malha, olha só, porque veio no kit, né? Numeração 8, olha só, gente, né? Desse material de cabo emborrachado também tem agulhas menores, tá? A que eu tenho aqui menor é a numeração 3, mas eu também tenho a 2,5. É que provavelmente eu já devo ter perdido, né? Já devo ter perdido, ó. Então, ela também é mais fininha, tá? Dá pra pano de prato, ó. De cabo emborrachado, tá bom? Aí, gente, não me adaptei com essas agulhas aqui de cabo emborrachado por conta, né, da transpiração ali das mãos. Eu comprei o kitzinho aqui da de cabo de madeira, tá? Também comprei o kit, né? Algumas eu comprei avulso e, né, decidi comprar o kit. Também sem noção ali, né, de qual numeração ia usar, até, né, comprar o kitzinho e ver que a numeração que eu mais me adaptei com o barbante, na época, era a agulha 3,5. Eu utilizava fio 6, né, até hoje utilizo fio 6, e a agulha que eu mais me adaptei na época era a agulha 3,5, tá? Desse material aqui. Na minha opinião, né, como eu falei, depende muito, essa aqui foi uma das melhores pra mim, tá? Eu gostei muito da pegada dela aqui, ó, nos dedos, né? Não era uma agulha que eu sentia que escorregava, ela não solta o cabo como as de borracha, tá? Lembrando que depende, tem algumas de cabo emborrachado que não soltam não, tá, gente? Mas esse kit aqui que eu comprei, todas soltam.
Então, essa daqui era a minha favorita, a minha, assim, queridinha, literalmente. Conforme eu fui me aperfeiçoando no crochê, né, assistia também várias youtubers, várias crocheteiras, eu conheci outros modelos de agulha que, né, vou usar até o termo aqui, Ferrari, que é o que as crocheteiras costumam dizer, né, que são agulhas, né, que uma agulha custa ali em torno de 80 a 120 reais, tá? Então, a minha favorita era de cabo de madeira, tá? Literalmente, a minha favorita era de cabo de madeira. Aí, né, conforme foi passando o tempo, eu conheci a tal da agulha Clover, que é essa agulha aqui, né? Essa, em específico, gente, é a original. Porém, né, como na época eu não tinha condições de comprar a Clover original, pesquisando na Shopee, eu encontrei um kit de agulhas, né, digamos que uma réplica da Clover, tá, por 30 reais. Eram 8 agulhas por 30 reais. Eu já devo ter perdido algumas numerações aqui. Então, né, eu fui e comprei o kit da agulha Clover, né, porque não vendia separadamente, só vendia o kit, né. Aqui no meu canal, inclusive, tem um vídeo, né, mostrando as diferenças da Clover réplica para Clover original, tá? Se vocês quiserem assistir e ver quais são as diferenças, vou tentar deixar linkado na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, comprei o kit da agulha Clover réplica. Como vocês podem ver, tem duas numerações que já estão até remendadas de fita. Porque, gente, eu amei demais essas agulhas, juro. Essa de cabo de madeira deixou de ser a minha favorita e passou a ser essas daqui. Lembrando que foi muito mais barato do que a versão dessa agulha original, tá? No vídeo que eu mostrei as diferenças, eu falei ali para vocês se compensa ou não comprar o original, de acordo com a minha opinião, tá? Então, ó, a numeração que, ó, já tá toda capenga, remendada, com fita, mordida de cachorro, é a numeração 4, tá? Já até sumiu o númerozinho aqui, ó, mas eu sei que era a numeração 4. Por quê? Conforme, né, eu fui crochetando, fui evoluindo, a numeração 3,5 deixou de ser boa pra mim e eu passei a usar a numeração 4 com o fio 6, tá? Então, eu comecei a gostar mais de como os meus pontos ficavam na agulha 4. Então, eu comecei a usar essa daqui. Usei, gente, por quase um ano essa agulha aqui. Essa numeração é a 2,5. Na época, eu misturava, né? Eu fazia um pouco de crochê com barbante e também comecei a aprender a fazer amigurumi, né? Que é com linha mais fina ali. Então, eu usava essa daqui para amigurumi, tá? Só que, né, não me adaptei com o ramo do amigurumi e deixei somente o crochê com barbante, né, que é o que eu faço até hoje, tá? Então, hoje em dia, eu já não faço mais amigurumi também. E daí, ó, também veio várias numerações de agulha aqui. Essa aqui também está sem o númerozinho, que já apagou, é a 3,5. Eu usei ela também por um bom tempo, e daí eu mudei para a agulha 4, que é essa remendado de fita. Vocês podem observar que se ela tá remendada de fita, gente, é que eu usava demais, né? Até a cor aqui da ponta, ó, desbotou do tanto que eu utilizava. Então, eu amei demais esse modelo aqui. De todas as que estão na minha mesa, as que eu mais gosto é, sem dúvidas, de cabo de madeira e essa daqui, tá? Essas duas são, assim, as minhas favoritas. Se eu perder, eu compro um desses dois modelos, tá? Só que, como eu falei, dessas réplicas aqui não vende separado. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar somente a numeração 4, eu teria que comprar uma unidade e uma unidade eu só encontro da Clover original, né? Desse kitzinho aqui, não vem a numeração 3,75.
né? Como eu falei, eu usava 3,5, da 3,5 eu fui para 4. Porém, com a agulha número 4, o meu ponto começou a ficar muito largo, né? E as peças não ficavam com um acabamento legal. Aí, eu pesquisando, achei a agulha 3,75. Porém, essa numeração só tem da agulha Clover original, tá? Essa agulha aqui, eu paguei, gente, R$39. Porém, foi um super achado assim, tá? Essa agulha, em média, ela custa de R$70 a R$90 uma unidade, tá? Somente uma unidade dessa agulha original, tá? E daí, eu achei por R$39, se eu não me engano, né? 39 e alguma coisa. E daí, eu comprei somente uma, que atualmente é a que eu utilizo, tá? Porém, às vezes, eu intercalo entre essa daqui, R$3,75, e a minha numeração 4 aqui, do modelo réplica, tá? Ó, gente, olhando aqui, ela é igualzinha, né? Muito, muito, muito parecida. Porém, ela tem algumas diferenças da original para réplica, tá? Aí, eu sempre via muitas crocheteiras falando, né, da tal da Tulip Head, que é uma agulha ali, mais de R$100 uma unidade. Como eu não daria todo esse valor numa agulha, que eu não saberia, né, se ia gostar ou não, pesquisando na Shopee, eu encontrei a Tulip Head réplica, né? Da mesma forma que tem a Clover, modelinho réplica, tem a Tulip Head réplica, né? Uma unidade dessa agulha é mais de R$100. Eu encontrei na Shopee um anúncio que uma unidade era R$8. Então, eu fiz o quê? Comprei apenas duas, né? Duas numerações, ó. Que era a numeração 4 e 4,5. Porém, eu me enganei, tá? Era para mim ter pego a numeração 3,5 e a 4, que são as numerações que eu mais utilizo, tá? Para mim testar, né? Porque se eu gostasse da réplica, provavelmente, né? Se eu decidisse investir na original, né? Eu já saberia ali se eu ia gostar ou não. Porém, gente, como vocês podem observar, ela é cabo emborrachado. E eu já tive uma experiência com cabo emborrachado e eu não me adaptei, né? Eu não gostei. Então, ainda bem que eu peguei somente duas unidades, né? E da réplica. Porque se eu tivesse comprado original, estaria guardado aqui na gaveta e eu não estaria usando, tá? Então, o meu conselho para vocês: quer experimentar diferentes tipos de agulha? Compre primeiramente das réplicas, tá? Um conselho, tá, gente? Se você tem condições, quer investir direto na original, fica a seu critério, tá? Eu não tenho essa coragem, né? Vou ser bem sincera, eu não tenho essa coragem, porque a original e a réplica, eu já tive a experiência aqui, né? E eu não vi tantas diferenças assim, né? É claro que a maior diferença, sem dúvidas, é o valor, tá? Então, eu não me adaptei, tá? Com a Tulip Head, não gostei. Pra mim, ela e a de cabo emborrachado fica par a par, tá? Eu, Bia Crochê, não me adaptei, tá? Não gostei e com certeza não vou comprar a original, né? Comprei essas duas aqui, vi que não era o modelo que eu gostava, né? Não gosto da pegada delas aqui pra crochetar, tá? Eu não acho, sei lá, o meu ponto parece que não desliza, tá? Não é nem a pontinha aqui da agulha. Eu acho que eu não consigo crochetar com elas, não gosto, tá? Minha opinião. Então, também não gostei. Lembrando que, como eu falei, existe a réplica, que são essas duas, e existe a original, tá? Vou deixar, gente, na descrição desse vídeo todas essas agulhas, tá? As que tiver kit, as que for avulsa, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, tá? Vou deixar o kitzinho aqui das agulhas Clover réplica, da agulha Clover original, da Tulip Head réplica e da original também. Vou deixar tudo na descrição pra vocês.
E a última agulha, né, o meu último investimento aqui de agulhas foi essa daqui, que ela é uma agulha que brilha no escuro, tá? O material dela é de plástico, tá? Ela é assim, ó, um pouco mais grossinha. Eu peguei a numeração 4, tá? Ó, não vai dar pra ver porque tá já saindo ali a escrita, mas é a numeração 4. Ó, ela tem essa ponta transparente, né? E aqui, ó, tem um espaçozinho para pilhas e tem esse botão. Então, gente, ela brilha no escuro. Então, se você gosta, né, de crochetar ali assistindo um filme, né, gosta de crochetar à noite, é muito boa essa agulha, tá? Ela vai ali iluminar o seu ponto, ó, tá? E tem de várias numerações também. Eu escolhi a 4, né, porque tinha a 3,5 ou a 4, tá? Não tinha 3,75. Então, eu escolhi a 4 e eu confesso pra vocês, eu uso de vez em quando. Não é uma agulha que eu uso com muita frequência, tá? Ó, mais uma vez, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê o botãozinho? Ó, ela desligada e ela ligada, tá bom? Então, essa foi a minha última agulha. Agora, recapitulando pra vocês. A minha agulha favorita é a agulha Clover. Independente, gente, tanto a réplica quanto a original. A minha favorita é essa. De segunda opção é a de cabo de madeira, tá? De todas essas são as minhas favoritas, não troco por nada, tá bom? Então é isso, agora eu vou finalizar o vídeo com vocês e espero, né, ter esclarecido algumas diferenças de cada agulha, tá? Já deixa aí o seu like, o seu comentário e me diga aí qual agulha você mais gosta, porque eu sei que vai ter várias crocheteiras, né, que vão gostar de agulhas diferentes, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixa aí o seu comentário, tá? Que eu vou estar lendo tudo e deixando o meu coraçãozinho, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijos!